Ao amanhecer de 11 de agosto, o dia estava sossegado ainda, mas não acontecia o mesmo com todos os espíritos. Diria anos mais tarde o relato de um oficial dos voluntários da Rainha. Da Vitória é o nome que a praia ostenta há 197 anos, fruto do desfecho da Batalha da Praia, ocorrida a 11 de agosto de 1829, levando a que hoje este dia seja feriado municipal. O acontecimento histórico é habitualmente relembrado pelo município, este ano com uma conferência evocativa que permitiu perceber o impacto da batalha na identidade local. O historiador Leandro Ávila começou por dar a conhecer o contexto nacional que despoltou este momento, numa altura onde a própria Ilha Terceira se dividia entre liberais e absolutistas, após a morte de Dom João VI, levando a uma crise política no país. Um dos traços mais marcantes do miguelismo residiu na intensidade da repressão política desencadeada contra os liberais. Logo após a aclamação de Dom Miguel, iniciou-se uma vaga de perseguições, prisões e exílios de amplitude sem precedentes na história portuguesa. Até mesmo o periódico lisboeta Gazeta de Notícias foi objeto de uma intensa censura, funcionando como um autêntico instrumento oficial de propaganda extremamente vigiado. As perseguições não pouparam qualquer estrato social, atingindo diversas camadas da população. Muitos foram encarcerados nos fortes e prisões do reino, nomeadamente no forte de São Julião da Barra, que se converteu em símbolo de repressão miguelista. Outros tantos viram-se forçados ao exílio, sobretudo para a Inglaterra, França e Brasil. Nos meses subsequentes à aclamação de Dom Miguel, instalou-se entre os portugueses um clima generalizado de terror, constatando-se que em março de 1829 existiam 23.190 pessoas em situação de cativeiro nas prisões, 40.790 haviam emigrado para a América ou países vizinhos e cerca de 1.100 pessoas haviam sido publicamente executadas. Não obstante, a severidade da repressão e a resistência ao miguelismo não se extinguiu. No plano interno, sucediam-se conspirações alimentadas pela insatisfação de sectores da burguesia urbana e de parte do oficialato militar. A vigilância policial era intensa, funcionando a intendência geral da polícia como um instrumento de controle político e social, reprimindo qualquer manifestação de dissidência. Com efeito, o apoio inicial a Dom Miguel foi paulatinamente esmorecendo, impulsionando, em grande parte, pelas medidas impopulares adotadas pelo soberano, como os recrutamentos reforçados de jovens adultos e adolescentes para o exército, contribuições e empréstimos e donativos obrigatórios de fixação arbitrária, desmandos das milícias, das ordenanças e prisões arbitrárias, entre outros. Em síntese, este cenário de instabilidade política e repressão produziu profundas repercussões na estrutura social e na já frágil economia do país. A transição da Carta Constitucional para o absolutismo gerou um clima de incerteza e perseguição política que se refletiu numa sociedade profundamente polarizada e numa economia confrontada com sérias dificuldades financeiras. Do ponto de vista estrutural, o absolutismo miguelista revelou-se incapaz de responder aos desafios de modernização de Portugal e a exclusão das elites burguesas e ilustradas do processo político, a aliança exclusiva com a aristocracia e com o clero, bem como a incapacidade de gerir eficazmente as finanças públicas, tornaram o regime progressivamente insustentável. A 11 de agosto de 1829, quando a esquadra miguelista tentou desembarcar na Praia da Vitória, as forças liberais da ilha organizaram a defesa e o desembarque acabou por fracassar. A Terceira permaneceu nas mãos dos liberais e teve um papel decisivo na conjuntura política, tal como explica o orador João Menezes. A batalha melhorou um terreno onde existiam resistências. Convém mencionar que a revolta na Praia, mais do que a defesa de um ideal político,
reflete o descontentamento popular face aos abusos por parte das tropas liberais, como sendo a apropriação indevida de bens, o uso de casas de habitação para alojar tropas liberais, os abolutamentos, punições públicas humilhantes, entre outras. Com o maior controle liberal da ilha, começam gradualmente a chegar à Ilha Terceira os imigrados, liberais que se encontravam em Inglaterra, França e Bélgica, e que, apesar do bloqueio à ilha por embarcações portuguesas e 2 fragatas inglesas, a Ranger e a Nimrod. Entre estes reforços chegou o Batalhão de Voluntários da Rainha, constituído em Plymouth e que se viria a aquartelar na praia, no Convento da Graça e algumas casas circundantes. Chegou também à ilha, a 22 de junho de 1829, o Conde de Vila Flor, António Severino de Noronha, com o cargo de Governador e Capitão-General dos Açores, da parte liberal, entenda-se, e que rapidamente reorganizou o governo da ilha, bem como as suas tropas. Parte da esquadra de Dom Miguel, enviada para os Açores, manteve-se em bloqueio ao largo da Terceira, durante todo o seu inverno, aguardando a vinda de reforços de Lisboa para prepararem a tomada da ilha. A 26 de julho, finalmente, partiram de São Miguel em direção à Terceira, com cerca de 6.000 homens a bordo e destes, cerca de 3.000 forças de desembarque. Era um total de 21 embarcações. Durante dias, rondaram a costa sul da Ilha Terceira, esperando pelo momento certo. A razão desta espera? Aguardar tempo favorável que permitisse a vinda de lanchas de desembarque de São Jorge e Graciosa, barcas canhoneiras do Faial e reforços destas ilhas do Grupo Central, bem como uma eventual tomada de decisão sobre qual o local mais adequado para o desembarque. Um conselho composto pelo Governador e Capitão-General dos Açores, Sousa Prego, o chefe de esquadra Almirante Rosa Coelho e chefe de expedição Coronel Azevedo Lemos, o seu Tenente-Coronel Azeredo Pinto, o Capitão João Muniz Corte Real e 2 práticos marítimos da ilha, reuniu a 9 de agosto para decidir onde seria feito o eventual desembarque. Os oficiais da Marinha defendiam que tivesse lugar entre a Ponta da Mamarenda e o Forte do Espírito Santo. Os oficiais do Exército defendiam que tal tivesse lugar no Forte São José e o Forte Santa Catarina, o local menos protegido da Bahia. A decisão, após alguma discussão, acabaria por recair pela primeira. Enquanto isso, em terra, as forças comandadas pelo Conde de Vila Flor reforçavam posições e melhoravam estradas para permitir a deslocação rápida de homens. Na praia, colocaram-se 11 canhões em 6 dos fortes da Bahia. Os restantes 5 estavam desartilhados. Construiu-se um parapeito entre o Forte da Luz e o das Chagas, com cerca de 3 metros de grossura, feito de terra e raízes de cana ao longo da praia. Um fortinho improvisado, no atual Largo da Batalha, alojou meia brigada de peças de campanha, com aproximadamente 75 homens e 2 peças de artilharia. Seguido de um outro parapeito, a sul do Forte das Chagas, cobrindo parte desse areal, e ainda outro, ao longo do areal no Cabo da Praia, terminando antes do Forte Santa Catarina. Na praia, manteve-se aquartelado o Batalhão de Voluntários da Rainha, comandados pelo Major Manuel Joaquim de Menezes. Estas forças foram dispostas ao longo do areal, desde o Forte da Luz até ao das Chagas, com uma companhia de reserva junto à Praça da Vila. No total, este batalhão dispunha de 416 homens. Também na praia estavam destacados 23 oficiais de cavalaria e ainda 10 académicos de Coimbra. Nos 6 fortes, 108 homens constituíam as guarnições. Assim, nas vésperas da batalha, o total das forças liberais colocadas na praia rondava os 630 homens. Ao amanhecer de 11 de agosto, o dia estava sossegado ainda, mas não acontecia o mesmo com todos os espíritos. Diria anos mais tarde o relato de um oficial dos Voluntários da Rainha. O tempo estava chuvoso e nublado, com o denso nevoeiro a impedir que de terra os vigias avistassem as movimentações da esquadra absolutista que, partindo de Angra em direção à praia, a coberto da neblina, apenas teria a sua mastreação avistada já no interior da Baía da Vila. O primeiro tiro da artilharia liberal partiu do Forte do Porto, atingindo a nau Dom João VI, seguindo-se a resposta das embarcações que entravam na baía. Seriam por volta das 11h30 da manhã. Reforços vindos da Vila Nova, comandados pelo Tenente Caldas Osório, do Porto Martins, e a coluna de infantaria do Major Costa e Silva, vinda de São Sebastião, vieram em auxílio dos voluntários ao som dos primeiros tiros.
Recordar este episódio é marcar o lugar da Praia da Vitória quase 2 séculos depois, um trabalho que tem de continuar a ser feito através da memória coletiva. Há que preservar o património, valorizá-lo e interpretá-lo junto das novas gerações. Sendo o Forte de Santa Catarina um testemunho direto deste acontecimento, Jorge Paulo Bruno aponta que o seu potencial interpretativo deve ser explorado. Aberto às terças e quintas-feiras, deve ter uma maior visitação e tornar-se mais didático, com rigor e qualidade, elevando a informação histórica. A capacidade de comunicar significado, de contextualizar memória e de transformar o visitante em participante ativo da história. É neste contexto que defendemos e aplaudimos a criação pela Câmara Municipal da Praia da Vitória deste espaço interpretativo dedicado à Batalha de 11 de Agosto de 1829, que se deve integrar numa estratégia mais ampla de políticas públicas de património. Esta iniciativa deve ser entendida não como um objeto isolado, mas como parte de uma visão estruturada para a gestão, valorização e sustentabilidade do património cultural da Praia da Vitória. Partilho convosco, de um modo relativamente teórico, 5 vetores que me parecem oportunos aqui para nos situarmos. O património como política pública estratégica, o espaço interpretativo como instrumento de política cultural, a Batalha de 11 de Agosto como eixo de interpretação, o Forte de Santa Catarina como polo de memória e cidadania e um apelo à ação pública. Vejamos então muito rapidamente, de uma forma sintética, património como política pública e estratégica. A criação de um espaço interpretativo no Forte de Santa Catarina alinha-se, quanto a mim, com princípios fundamentais de políticas de património. Primeiro, preservação e conservação, porquanto garante que o Forte é preservado de forma adequada, com intervenções técnicas que respeitam a sua autenticidade. Segundo, valorização e interpretação, porquanto transforma o monumento num espaço de conhecimento acessível e inclusivo. Terceiro, educação patrimonial, porquanto se deve integrar nos programas escolares locais, promovendo literacia histórica e cidadania cultural. Quarto, desenvolvimento sustentável, porquanto articula património com turismo cultural, podendo gerar impacto económico sem comprometer a integridade do bem. E quinto, a participação comunitária, porquanto deve envolver a comunidade da Praia da Vitória na construção das suas narrativas e na gestão do seu espaço, ou seja, na criação da sua identidade própria. Vejamos o espaço interpretativo como instrumento de política cultural. Um espaço interpretativo não é um museu. É, porém, um instrumento de política cultural capaz de, por um lado, criar narrativas históricas fundamentadas, combatendo a perda de memória e a desinformação. É capaz de promover a investigação, oferecendo um ponto de encontro entre historiadores, arqueólogos, educadores, estudantes e o público em geral. É também capaz de dinamizar o território, integrando o Forte em roteiros culturais e turísticos. É também capaz de fortalecer a identidade local, permitindo que a comunidade reconheça o valor da sua própria história. E também é capaz de gerar impacto económico através de atividades educativas, visitas guiadas, eventos culturais, parcerias institucionais. A Batalha da Praia foi um episódio-chave para a ilha e reforçou o papel dos Açores no Atlântico como uma importante base para a vitória final dos liberais. Hoje há que continuar a celebrar a democracia e a liberdade.